E aí, gente, vocês acharam esses capítulos mais fáceis, mais tranquilos, mais difíceis que os anteriores? Como foi para vocês ler? Mais chocantes, tristes? É, Eu achei, eu vou começar. Eu achei meio polêmico, assim, no sentido que, logo no começo do capítulo 4, eu tô lendo pelo Kindle, aí tem uma parte que ela fala assim, uma das partes mais importantes de cavar as histórias do Antigo Testamento talvez seja o encontro inevitável com as profundezas do pecado e seus efeitos sobre a raça humana. E aí, sempre que a gente vê essas atrocidades, assim, é, como o caso em Juízes e tal, eu lembro que os professores da IBD sempre falam que está registrado na Bíblia para a gente ver o quanto o nosso coração é perverso, o quanto somos capazes de iniquidades, assim, que a gente fala, não é possível, está registrado lá para a gente ver que a gente é até pior do que isso. Nossa, é muito, e é chocante, assim. ela começou bem de boas, né? O capítulo 4 com essa passagem de Deuteronômio já pá, né, na nossa cara. Mas eu achei muito bom ela tratar disso, né? Que são assuntos que são bem complexos, às vezes são difíceis da gente se deparar com eles. Mas é bem isso que você falou, né? Eles estão aí para a gente mostrar a profundidade do pecado, né? Lucivânia falou que achou os capítulos bem mais densos e agora ela começa a funilar os assuntos. Sim. Semana passada, né, a gente viu nos primeiros capítulos um pouco sobre a criação, a distinção entre mulher e homem e sobre a queda, né? E agora a gente vai começar a entrar nos efeitos da queda, né? Propriamente, né? Visivelmente. E como não ver isso em toda essa descrição, né? Das leis e de juízes, né? Nesse povo. E é assim, né? A gente faz, não, isso era antigamente, isso era lá atrás, isso era o povo assim, bárbaros, né? O povo sem lei. Mas a gente sabe que isso acontece na nossa realidade hoje em dia, né? Não acontece com tanta frequência, talvez, por causa de toda lei que se instalou, né? Toda civilidade que se instalou através do pensamento, mas a gente sabe que isso era uma coisa muito comum e em alguns povos ainda é, né? Em alguns povos ainda é muito comum algumas atrocidades, algumas barbaridades, né? Então, capítulo 4, né, os lugares mais sombrios. Ela começa falando um pouquinho, né, de que tinha umas passagens assim, na casa dela que ela não se metia aí porque tinha muito medo, porque era escuro, porque ela tinha medo de se deparar com um animalzinho nada simpático por lá, né? E que muitas vezes a gente faz isso com a Bíblia, né? A gente vai fica evitando alguns livros do Antigo Testamento, quando o pai vai sempre a Limput e vai em Esther, vai num profeta ou outro que gosta mais, dá uma lida em Jonas, lê Gênesis, mas tem alguns que a gente. Não, agora não, né? Eu já li, eu já sei a história, não vou passar por aqui, porque às vezes é doloroso a gente ler e a gente tem medo da gente começar a questionar Deus, né? Ela diz que a gente tem medo de encontrar um Deus que é sombrio, né? Que não é bondoso e principalmente que não é bondoso com as mulheres, né? A gente tem muito esse medo porque é um medo que eu acho que até é meio que instalado por algumas pessoas, né? Assim, na nossa cultura. Ah, você fala desse Deus bom, mas e aqui esse versículo, né? Mas e aqui essa passagem? E aí a gente não sabe explicar e fica com medo da gente se deparar pessoalmente, né? Porque para outras pessoas a gente diz assim, ah, eu não sei, mas Deus sabe. Mas para a gente dizer isso para a gente mesmo, às vezes é mais difícil, né? A Dácia falou que ela tem medo de ler Apocalipse. Dri falou que as salas precisas do Antigo Testamento parece uma bagunça, mas Deus está ali organizando tudo mesmo, que não entendamos com a nossa visão limitada. Sim, é isso mesmo, né? E a autora vai falando, né, que no fundo a criatura assustadora que está nesses lugares mais escuros não é Deus, mas é o nosso ego humano caído, né? Que é ele que vai, que é esse monstrinho que fica plantando essa dúvida, que fica plantando essas confusões na nossa mente, porque ela diz que existem várias coisas
no Antigo Testamento que a gente não tem resposta, que a gente não tem uma explicação como a gente gostaria, mas que uma certeza nós temos de que Deus é bom, né? E somente Deus é bom, ela fala, né? E Deus é somente bom e não mal. E isso é uma das coisas, das verdades eternas que a gente pode e deve se apegar para a gente lidar com esses lugares sombrios. Ela diz que ao cavar o Antigo Testamento, a gente vai se deparar com as profundezas do pecado e seus efeitos na raça humana, né? Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, é que nem eu falei na semana passada, né? O pastor Emílio disse, se uma raça de alienígenas chega na Terra, né? Depois de uma explosão nuclear, o mundo todo destruído, e eles acharem que o mundo sempre foi assim, essa é a imagem que fica para eles, que o mundo sempre foi uma ruína, mas eles não vão saber o que havia antes disso. E às vezes a gente se limita a nossa percepção a um mundo em ruínas, como se não houvesse nada antes disso, e é importante que a gente lembre, né, que está tudo em ruína por causa dos efeitos da queda, né? E se a gente tem na Bíblia ilustrações muito vivas e verdadeiras sobre o quanto o pecado é um veneno, algo que contamina e que vai destruindo, né, as coisas dos pormenores aos grandes cenários. Ela diz que se a gente não examinar bem as escrituras e não procuramos conhecer bem a Deus, facilmente a gente cria um Deus tenebroso à imagem dos seres humanos. Que a gente vai pegar a imagem do ser humano, desse ser humano que quando deixa o mal perdurar é porque ele não está agindo com misericórdia das pessoas e a gente vai criando Deus à imagem desse ser humano, né, com essa nossa visão limitada. Mas a gente sabe que enquanto Deus estava deixando que o mal acontecesse, ele estava, na verdade, sendo paciente com o povo, né? Porque ele podia destruir todos a qualquer momento depois que eles pecaram, assim como foi com Adão e Eva, mas ele foi longânimo, né? E estendendo a sua misericórdia para que eles pudessem crer em Deus e alcançar a salvação, para que todo o plano da redenção pudesse acontecer, né? E também mostrando qual é o fruto verdadeiro do pecado, né? A gente sabe que quando Deus entrega o povo aos próprios pecados, né, que é o que eles tanto querem, e no fundo é o que a gente também quer, ser entregue às nossas próprias vontades, porque a gente sabe mais, supostamente, né, sabe mais do que Deus, sabe o que é melhor para a gente, mas quando ele vai deixando a gente caminhar com as nossas próprias vontades, a gente vai dizer, não, 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 não quero, não, me ajuda aqui, né, qual é a vontade de Deus para mim? Então, a gente vai vendo como o ser humano consegue ser sombrio de tantas formas. Então, a mensagem da Bíblia em relação ao pecado é pior do que queremos imaginar, né? E isso a gente pode ver como hoje em dia pessoas têm entendido que pecado é o prazer que eu quero ter, mas que esse Deus limitador não deixa que eu seja feliz, né? É um Deus que não quer que as pessoas sejam felizes porque a gente só está aqui para se divertir e Deus não quer que a gente se divirta, né? Então, a gente vai vendo como as pessoas vão perdendo a noção do que o pecado verdadeiramente é, de como ele causa feridas profundas, de como ele causa destruição, de como ele causa traumas e problemas não só individuais, mas também para todo um grupo, para toda uma comunidade. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, como fala lá em Jeremias. Exatamente, né? E a gente está o tempo todo se enganando, né? As pessoas estão o tempo todo se enganando nisso, vendo o pecado como algo trivial, como algo que não faz mal a ninguém, como algo, né? É só esse povo quadrado e careta que está querendo barrar a alegria. Mas a gente sabe que tem coisas muito mais profundas. Mas para esse pecado profundo, a gente sabe que a mensagem de esperança é muito maior e melhor do que nós poderíamos imaginar. Graças a Deus, graças ao bom Deus. Então, ela vai trazer um pouquinho desses lugares sombrios na lei, um pouquinho desses lugares sombrios mais para frente, falando em Juízes, né? Na lei, ela vai falar sobre Deuteronômio, onde Moisés está falando com uma nova geração de israelitas que cresceu no deserto e está prestes a entrar na terra prometida.
Então, a gente sabe, né, que em Deuteronômio tem uma grande repetição de leis que já haviam sido narradas em Levítico, né, porque isso está sendo reforçado e repassado a outra geração. Mas aí a gente sabe que essa lei, né, se a gente fosse apegando só ao que diz, parece que às vezes ela está assim que Deus poderia ir mais na raiz, dizer assim, vocês não podem fazer isso, logo assim, né? Que ele começa a dar os ajustes, vamos dizer assim, como por exemplo na lei civil. Se isso acontecer, você deve proceder assim, assim, assim. E ela disse assim, né? Por que que Deus já não proíbe isso de acontecer? Mas ela vai dizendo que a gente não tem muitas respostas, né? Porque Deus já não proíbe de cara, mas a gente sabe ao certo que a lei existe para restringir o pecado, né? Para que ele não se espalhe tanto, para que ele não se dissemine como era em outros povos e para que haja justa punição para aquilo que estava acontecendo. Então, a lei ela reflete o caráter santo de Deus, mas também o caráter misericordioso. E eu achei isso tão bonito, porque às vezes a gente fala tanto quanto a lei mostra como Deus é santo, né? Como Deus está separado de um povo pecador, como ele está separado do pecado, como ele é santo, santo, santo. Mas ela também vai falar de como Deus é misericordioso através da lei, né? E eu acho que isso foi a mensagem que mais ficou forte nesses 3 capítulos, pelo menos para mim, né? Tanto no 4, no 5 e no 6, é o quanto ela fala sobre a misericórdia de Deus. Ela traz uma diferença muito importante entre aquilo que é prescritivo e aquilo que é descritivo, né? Que eu queria ter aprendido isso muito mais cedo na minha vida. Eu acho que eu só vim aprender com Norma Braga, se eu não me engano, ela fala muito no Instagram dela, que é a diferença, né, entre um texto que está narrando um acontecimento, está narrando uma situação, e um texto que está dizendo como nós devemos proceder, como nós devemos nos portar, ou aquele que nós devemos seguir. Então, muitas vezes as pessoas pegam textos narrativos e se baseiam da história de certos personagens bíblicos para dizer que se ele agiu assim, está na Bíblia, a gente também deve agir. Mas não é isso que está acontecendo. Muitas vezes só está tendo uma narrativa ali para mostrar os erros, os acertos, as falhas, ou a condução desse personagem que estava ali vivendo nessa parte da história da redenção. Mas os textos prescritivos são aqueles que estão nos recomendando, trazendo ordenanças, mandamentos, para que a gente, sim, traga para a nossa vida, né? Então, é muito importante a gente saber essa diferença quando a gente está lendo todo o texto bíblico. A lei fala de um mundo caído, restringindo o pecado e protegendo as pessoas que vivem nesse mundo. A lei não aprova o pecado, mas ela aceita que ele está existindo, né? Ela pressupõe a existência do pecado. Porque se ela não pressupor, para que serviria a lei? Não é? Então, é aquilo, a gente quer um mundo ideal onde nada de mal aconteça. A gente quer uma sociedade completamente civilizada, a gente quer imaginar, sei lá, um país escandinavo de primeiro mundo, onde todo mundo é civilizado, todo mundo se respeita, né? Onde não existe pecado, né? Que é o que aparenta, mas a gente sabe que não é assim, né? Por mais que as pessoas cheguem, alguns povos cheguem ao nível de civilidade, o pecado ele está ali presente também, acontecendo em outras formas, em formas às vezes mais encobertas, mas não quer dizer que ele não existe. Alguém quer falar sobre alguma coisa, algum trecho nessa parte? Logo no começo também, ela fala que isso é difícil, porque nós queremos muito acreditar que as pessoas ao nosso redor são boas. E aí, não é. O pecado existe, né? Já nascemos em pecado. Então, A gente quer acreditar que a gente é bom e que as pessoas próximas da gente são boas, né? Que a parte essencial delas, né, é inocente, é ingênua, mas quando a gente vai por aí, a gente vai sendo guiado por uma ilusão, né? No próximo ponto, ainda nesse capítulo, ela vem falar sobre um caso da misericórdia de Deus. Então, ela aborda, né, a passagem que ela trouxe de Deuteronômio 21,
trazendo um pouco, né, ela descreve um pouco ao que se tratava essa passagem. E ela vai dizer, né, que na perspectiva terrena do que estava acontecendo ali, as mulheres deveriam ser tratadas dignamente, tomadas por esposas, ter tempo de lamentar, não ser vendida, não ser ou desonrada, né? Então, aquela passagem que ela trouxe logo no começo, né, de que se um homem encontrasse uma mulher em tempo de guerra, ele poderia tomar para si, mas ela diz que a lei determina várias coisas de como ela deveria ser tratada, que para a gente que não está em contexto de guerra, que não está no contexto bárbaro, não está no tempo de como aqueles povos conviviam, parece muito ruim, né? Mas para aqueles povos, isso aqui já é uma coisa assim, como assim? Você vai encontrar a mulher e você não pode tomar ela para si, você tem que tomar ela como esposa, né? E você tem que dar um mês para ela passar pelo tempo de lamento, passar por um tempo de preparo e tudo isso tem que acontecer. Então, numa perspectiva terrena, se está trazendo dignidade para essas mulheres, mas numa perspectiva do céu, essas mulheres cativas foram incluídas no povo de Deus, né? E para a gente é muito difícil de compreender isso, mas, né, pela fé, mesmo no sofrimento, né, essas mulheres elas foram feitas parte do povo de Deus, né? Pela fé no Messias que viria, né? Por se incluir no povo da aliança, elas foram incluídas, né? Nesse povo. E esse sofrimento nós sabemos que Jesus conhece, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo conhece muito bem o sofrimento de cada uma delas. O próximo ponto sobre lei e graça, a autora fala que a graça está presente na lei, né? Por mais que muitas vezes se tente separar, né, o tempo da lei e o tempo da graça, o Deus da graça está presente no Antigo Testamento, né? Porque ele não muda, e a graça também está presente na lei, né? Tanto no panorama geral quanto nos pormenores. Deus busca comunicar algo sobre pureza e sobre impureza para todas as pessoas através, né, através do que ele está expondo, através dos mandamentos. Tem uma citação que diz que temos que ler Levítico para compreender as detalhadas exigências de purificação e sacrifício de sangue, todas apontando para o modo como o nosso pecado nos desqualifica para chegar ao Deus Santo. Então, a graça do Senhor está ali, a santidade do Senhor está ali, e em tudo isso, em todo esse tempo difícil que esse povo passava, a gente pode ver como eles estavam distantes do Senhor, né? E não mais e nem menos do que nós também fomos encontrados distantes do Senhor, né? Nós também pecadores, nós também merecedores da morte, mas esse mesmo Deus Santo que os alcançou, também tem nos alcançado. Em Juízes, né, nada fácil, um livro nada fácil de ser lido, mas muito importante, né? Nós vemos um período muito sombrio, em que constantemente se fala que não havia rei e cada um fazia o que achava certo para si. Então, é um livro descritivo, cheio de narrativas perturbadoras, mostrando os efeitos da queda, né? Então, o povo vai, se arrepende, se chega a Deus, Deus os acolhe, Deus os faz prosperar, eles se afastam de Deus, né? Cometem pecados, cometem coisas horrendas, né? E Deus envia, né, a punição devida, e a gente faz muito bem esse ciclo, né? Que se passa em todo o Antigo Testamento. Mas no período de Juízes, a gente vê casos sombrios, né? Muito sombrios. Sansão, Jefté, o caso da Levita e sua concubina, né? Que está ali no capítulo 19. Tudo isso acontecendo entre o povo de Deus, entre os herdeiros da aliança, entre os herdeiros da lei. Né? Eles não cumpriram nem o que estava proposto. Imagina se Deus tivesse, né, colocado leis muito mais rígidas, mais severas. Eles não conseguiam nem cumprir, né? Não conseguiam cumprir nem o pouco que estava ali, o pouco, né? Entre aspas. Imagine se fosse para além disso, né? Esses casos, eles dão uma dor no nosso coração, né? Ouvir pregação sobre isso, ler esses trechos,
de apertar o coração, porque a gente sabe que existem que tantos casos em si, né? Eles trazem situações perturbadoras para a nossa mente, para a gente imaginar, né? Sansão, eleito como juiz, né? Recebeu toda aquela força, se entregar daquela forma, né? Jefté, fazer um voto, né? Estava ali, já foi tirado de um lugar de desonra, foi colocado no lugar de liderança, e aí faz um voto completamente contra aquilo que o Senhor falava sobre fazer votos. E o caso do levita, né, que devia ser um daqueles que conduziu o povo em adoração, em seguir a lei e segue dessa forma, né? E o pior de tudo é saber que todo esse caso dele, com a sua concubina, aconteceu numa cidade dentro do povo de Deus, né? Não foi numa cidade no exterior, não foi em Sodoma, né? Mas foi uma cidade dentro do povo de Deus. Então, tudo isso nos dá uma dor no coração, mas eu acho que isso também nos mostra, né, quando acontece coisas na igreja, né, quando acontece escândalos, quando acontece coisas que a gente faz assim, mas como assim, né? Como assim esse homem que o Senhor ergueu? Como assim essa mulher que o Senhor levantou? Como é que isso está acontecendo no meio da igreja? Eu acho que isso mostra um pouco, né, de que não é o povo de Deus, né? Não é deixa eu falar de uma forma melhor, não é a igreja em si, né? Não é o povo em si que Deus escolheu, mas que dentro desse povo todos são pecadores, né? Todos são pecadores, todos são falhos, e que a gente sabe que também dentro desse povo vão aparecer pessoas estranhas, né? Os lobos vestidos em pele de cordeiro. Então, desde aquela época, mesmo dentro do povo, mesmo eles estando na terra prometida para eles, a terra que eles iriam prosperar, eles estavam, né, seguindo caminhos que iam contra aquilo que o Senhor tinha direcionado para eles, né? E a gente vê isso até nos dias de hoje. Então, tempos sombrios, né? Tempos sombrios. Os seres humanos caídos vão se destruindo uns aos outros. Só há maldade. Não há resolução alguma. Ainda assim, Deus mostra que ouve o povo quando ele se volta para ele. O Antigo Testamento nos mostra mais do que nunca a necessidade de um Salvador. O Antigo Testamento é muito importante da gente ler, né? Por mais assustador que seja, por mais difícil que seja algumas passagens, alguns livros, mas é muito importante que a gente leia para a gente entender esse desespero de salvação, né? Que esse povo precisava e que nós temos essa certeza, né, de que foi encontrado em Cristo. A gente pode descansar no Cristo que já veio, né, no Messias que já veio. Então, a gente pode ver luz no meio de toda essa escuridão do Antigo Testamento, né? A luz raiou, como diz, né, como nós tanto lembramos do Natal, né? As boas novas, o sol da justiça, né? Cristo veio e nós podemos confiar nesse homem Deus, né, que encarnou no meio de um mundo sombrio, muito sombrio, né, no meio de muita maldade e só maldade. O já, mas ainda não é um caminho de muitas nuances. Não temos esperança, mas temos esperança em Cristo. Se não fosse essa esperança, nós desesperaríamos com o que vemos ao nosso redor e principalmente com o que há no nosso coração longe de Deus. É verdade, Cristo. Ainda bem que a gente pode descansar nesse tempo, né, que nós temos no Senhor, confiança nessa esperança, para lidar com o ainda não. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente, do capítulo 4? Silvânia, Radassa, vocês querem falar de algum texto que chamou a atenção de vocês? Né, alguma coisa que vocês queiram comentar para a gente ir para o capítulo 5? Se não há, então vamos para o próximo capítulo. Mulheres fortes
em caixa alta, né? Eu acho que foi o único, pelo menos no meu Kindle, está todo em caixa alta, assim, leves fortes, que é para ser bem enfático, né? Diga sim às mulheres fortes, né? Eu acho que a gente encontra exemplos presentes, né, na nossa vida. Pelo menos eu espero que cada um de vocês tenha exemplos, seja na família, seja na igreja, seja em algum momento da vida, né, de mulheres fortes e piedosas, né, que usam seu serviço para glorificar a Deus. E esse capítulo ela vai se focar bastante em Débora, né, vai trazer bastante sobre a história dela e como ela transparece ser uma serva de Deus. Ela começa dizendo, a autora, para a gente ter cuidado para evitar dois extremos. Um é de tomar a ordem de Deus levianamente, e o outro é usar as ordens de Deus de uma forma extremista, né? E eu acho que isso aqui é para tudo na vida, né? Que é o que a gente vê, esse pêndulo que sempre puxa ou para um liberalismo, né? Afrouxa, afrouxa, afrouxa a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, e deixa as coisas tudo assim, a gente vai vendo, né? E outro lado é aquele que arrocha demais, né? Onde Deus não pede, cobra, onde Deus não fala, exige, né? E acrescenta muito mais fardo sobre os ombros, né? Então, ela dá um exemplo de, que muitas vezes algumas pessoas se baseiam muito no imago Dei, para falar que todas nós somos feitas à imagem de Deus, e vai diminuindo as diferenças que nós temos com os homens, né? No que ela está falando aqui sobre mulheres. Ela diz que muitas vão dizendo que nós somos os dois, homens e mulheres, feitos à imagem de Deus, e que enfatiza isso tanto a ponto de diminuir as nossas distinções. E outro lado, enfatiza tanto as distinções, né, que mulheres e homens são diferentes, que acaba causando mais separação do que uma complementariedade entre os dois, né? Acaba causando mais nós e eles, nós versus eles, do que nós com eles, né? Então, ela diz para a gente ter muito cuidado com isso. E aí ela começa a falar de Débora, né? Uma mulher muito conhecida na Bíblia, e ela diz que é uma história que não é sobre a grandeza de uma mulher, mas a grandeza do Senhor Deus a quem ela serve. Então, é muito importante que a gente veja isso nos personagens bíblicos, né? Sejam homens ou mulheres, mas que os nossos heróis da Bíblia sejam para apontar para o nosso verdadeiro herói, né? Que seja para apontar para o Deus a quem eles serviam, né? Em suas falhas, em suas limitações como seres humanos, né? Que eles buscavam ser servos do Deus verdadeiro. Ela disse que Débora é um exemplo encorajador de uma mulher que serve ao Senhor, que respeita e exorta seus líderes e que abraça de todo o coração a obra que Deus coloca diante dela. É a força verdadeira servindo em tempos difíceis. Ela fala, né, como mulheres como Débora, mas também como Ruth, como Raabe, serviam como luzeiros em meio às trevas do que estava acontecendo, né? A existência de mulheres de fé e o Deus em que elas confiavam e serviam, né? Então, nesses tempos sombrios que a gente tem visto, que a gente está vivendo no capítulo anterior, né? Tempos sombrios, tempos escuros, essas passagens difíceis de ser lidas, né? Por tanta maldade que há nelas, havia esses luzeiros, né? Isso me lembrou uma música de Raquel Novaes, não sei se vocês conhecem, não conheço, vocês escutam. E aí a autora faz uma pergunta, né? Em que tipo de contexto Deus colocou você para servir a Ele? Isso me lembrou outra passagem do pastor Emílio, que a gente leu aqui em Esther, que ele diz que nós estamos estrategicamente posicionados, né? Assim como Esther estava, nós estamos em lugares onde nós podemos servir como luz, né? Onde nós podemos transparecer a que Deus nós servimos, né? Onde o Senhor nos colocou, por mais difícil que seja a situação em que nós estamos vivendo, né? Esther estava vivendo ali na Babilônia, né? Longe da terra do seu povo, no meio do palácio, né? Entre
culturas e costumes completamente diferentes do seu povo, mas que ela estava estrategicamente posicionada para o que Deus queria que ela fizesse, né? Então, a gente possa perceber também qual é o contexto que Deus colocou a gente para servir a Ele. E ela também faz outra pergunta, né? Qual era a origem da força de Débora? Às vezes, quando a gente quer falar um pouco, né? Valorizar um pouco as mulheres, a gente vai falando na força delas como se fosse por causa do promoção do xixi, né? Ah, porque as mulheres são fortes, a gente vê os exemplos das mulheres fortes, né? Que elas abraçam o que o Senhor colocou diante delas, e a gente vai, às vezes, tanto, né? Elogiando as mulheres, colocando as mulheres em lugar, né? Alto, 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 esquecendo que essa força vem do Senhor, né? Do Senhor que as criou. Não que a gente não vá dizer, né, que essas mulheres, né, se colocaram com esse compromisso diante do Senhor, mas que a gente deve saber de onde vem a força delas. Dri falou, é aquela máxima, florescer onde Deus nos plantou. Isso, com certeza. Então, ela fala 3 formas na qual Débora serve, né? Ela serve a Deus ao falar da sua palavra, ela serve a Deus ao servir aos líderes e ela serve a Deus cantando. Acho muito bonito. Vocês querem falar alguma coisa até aqui, desse capítulo? Não quer falar? Se não, a gente continua no primeiro ponto, né? Servindo a Deus ao falar da sua palavra. Débora era profetisa, declarando fielmente a palavra de Deus. Ela ama o Senhor e conclama outras pessoas a esse mesmo amor. Ela busca comunicar a mensagem de Deus e é sobre ele que os seus olhos se fixam. Ela mostra Deus por meio de suas palavras, né? Então, às vezes a gente lembra tanto de Débora como juíza, mas esquece que ela era profetisa, né? Que ela era uma das pessoas que foi chamada para trazer a palavra do Senhor ao povo, né? E tem aqui um trecho, que eu não sei qual é a página, não sei qual é a posição, mas é um pouquinho antes do tópico servindo a Deus ao servir aos líderes, que diz assim, eu vou ler tudo, tá? Porque eu acho essa parte muito legal. Se existe algo a aprender com a história de Débora, é que devemos ter nossa mente e nossas palavras repletas do Senhor Deus. Débora recebeu o grande dom de ser profetisa e de falar diretamente a palavra de Deus. Hoje temos recebido a palavra completa de Deus nas Escrituras, de modo que cada uma de nós possa se alimentar dela, amá-la e deixar que ela dê sabor e forma a todas as palavras que proferimos aos outros no contexto em que Deus nos chama a falar. Quanta misericórdia vemos no fato de Deus, quando aconteceu a queda, não haver cessado de falar nós seres humanos. Ele não nos deixou em silêncio mortal. Continuou dando suas palavras e promessas, todas iluminando a verdade da libertação, realizada finalmente mediante seu Filho, o Verbo encarnado. A Bíblia não é uma coleção de verdades acadêmicas secas a serem aprendidas. É Deus falando conosco, revelando-se a nós em palavras vivas e atuantes, sopradas por seu Espírito. Débora aponta nossos corações ao Deus vivo, que se revela por palavras vivas. Quanto você está vivendo por essas palavras? Está se alimentando regularmente, com profundidade, a fim de alimentar toda a gente faminta que está à sua volta? Quando você fala, está transmitindo o amor que tem por nosso maravilhoso Senhor Deus, né? E eu acho que por aqui eu podia acabar esse capítulo, né? Porque o que é que Débora tinha, né, naquele momento? Ela tinha a lei, né? Ela tinha as palavras que o Senhor levava a ela através daquilo, ela tinha o conhecimento do Senhor através da história, né? Da saída do Egito, da chamada de Abraão, dos patriarcas, ela tinha acesso a isso. E o quanto mais a gente não tem acesso nos dias de hoje, né? Aos salmos, aos provérbios, aos livros dos profetas, ao Novo Testamento, as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? As palavras, né, do começo da igreja, a gente tem acesso a tudo isso, né? E o quanto isso está colorindo, né, trazendo esse sabor, né, enchendo as palavras que a gente tem para alimentar as outras pessoas, né? A gente, às vezes
vai se alimentando de tanto mais do que a palavra do Senhor, né? Nossas palavras estão cheias tudo, né, desse mundo e com pequenos temperinhos da palavra do Senhor, mas que deve ser, né, a palavra de Deus deve abundar naquilo que a gente fala. Dri fala aqui que é interessante que em nenhum momento mostra que Débora estava no cargo por falha de algum homem, como alguns querem supor. Pelo contrário, foi chamada por Deus para atuar como juíza e profetisa e serviu fielmente a Deus. Né? A gente vê a falha de um homem quando Baraque pede uma confirmação de Deus no que Débora já tinha falado, né? Deus já tinha ordenado a ele, e Baraque dá ali uma insegurança, se apresenta meio temeroso, a gente vê essa falha e ela vê como tem consequências depois, né? Então, o próximo ponto, servindo a Deus ou servir aos líderes, a gente vê Débora servindo, declarando com fidelidade a palavra e servindo aos líderes que a cercavam, né? Então, ela respeita e entende o papel de Baraque, exorta ele quando ele falha, né? O chama para atuar, né, naquilo que o Senhor o chamou. E ela também se dispõe a ajudar ele e dá uma palavra de juízo da parte de Deus sobre essa hesitação que a gente falou. Lucivânia falou que ela também não se coloca como substituta pela falta de liderança, mas sim o encoraja a lembrar qual é o lugar dele. Exatamente. A autora fala que Débora poderia ter desistido de Baraque e liderado ela mesma, mas ela estaria tomando para ela a tarefa que Deus chamou Baraque para fazer e estaria deixando de fazer a tarefa que Deus chamou Débora para fazer. Ao invés disso, ela o ergueu e o chamou à palavra de Deus, né? O exortou e louvou a Deus quando Baraque correspondeu a esse chamado. Então, a autora fala que as mulheres podem servir de maneira crucial, né, dessa forma, exortando, encorajando, apoiando, ajudando, e às vezes a gente vê isso como se fosse inferior, né? Mas que a gente viu lá no capítulo 2, né? Segundo lugar, que isso não tem nada de menor, né? Mas que isso é o papel que o Senhor nos chama para desempenhar e que é muito importante. Ela fala aqui para se evitar também os extremos, né? Ou da manipulação, sendo invasiva, né? Que muitas acham que estão encorajando, que estão exortando, que estão auxiliando, mas que na verdade estão querendo manipular, né? Os líderes querendo manipular aqueles que estão à frente. Né? Mas e se você fizesse assim? Mas não dá outra opção, né? Assim, tem que fazer do meu jeito. Se não fizer, já não gosto. E o outro extremo é a passividade ou fuga, né? Ah, porque ninguém se levanta, ah, porque ninguém faz nada, ah, mas também não é meu papel de chamar ninguém, não é meu papel de encorajar, meu papel é só ficar aqui por trás dos bastidores quando o Senhor nos chama, né, a estar trazendo a palavra de Deus uns aos outros. Né? Então, a autora muito bem nos alerta para evitar esses extremos. Né? O exemplo de Débora é de humildade e centrado sempre em Deus. Né? É assim que a gente vai buscar esse exemplo de como agir segundo o que Deus nos chama para fazer. E o último exemplo que ela traz é o servindo ao cantar. A autora diz que Débora canta ao maravilhar-se diante dos caminhos de Deus. A gente sabe que a Bíblia está repleta de hinos, né? Os salmos, hinos e cânticos, eles nos ajudam a aprender, a fixar a palavra de Deus, tanto a história quanto os atributos de Deus, quanto as maravilhas que Deus faz. E Débora se usa disso também, né? Ela canta e cantando nos ajuda a enxergar de forma mais vívida a história dirigida por Deus, né? E que trecho bonito, né? O de Juízes, no capítulo 5. Às vezes eu esqueço desse cântico de Débora. Aqui tem um trechinho, que eu vou ler também, que eu não sei qual é a página, a posição. Mas diz assim: nós podemos orar e, com a ajuda de Deus, fazer o possível, tanto para nos tornar fortes, quanto para alimentar outras Déboras nos dias atuais.
fortes no Senhor, que falem sua palavra sem temor e com grande humildade. Podemos orar e encorajar as mulheres crentes a servir ativamente, conforme a palavra de Deus, em todo o seu caminho e em todo o papel que ele abrir para elas. Devemos orar e cultivar corações cheios de respeito, oração e encorajamento pelos líderes espirituais ordenados por Deus na igreja. Também podemos orar para que a palavra de Deus encha as mentes e os corações das Déboras dos dias modernos, de modo que isso seja expresso em cânticos de louvor. Que a palavra de Deus permeie todos os nossos ensinamentos, palavras e cânticos, para a glória de Cristo e a bênção do seu povo. Né? Então, esse é um exemplo de uma mulher forte, né, da Bíblia. A Silvânia fala aqui no chat. Achei interessante também quando ela colocou a questão do ministério de mulheres, do ministério de homens, porque muitas vezes nas igrejas há um investimento em um ministério mais do que em outro. Verdade, Silvânia. É. E às vezes os ministérios também estão focados em certas atividades mais do que na própria obra, né? Não que não se deva, né, ter um pensamento na questão assim, né, do cuidado ou do lazer, mas que às vezes os ministérios de homens e mulheres estão muito mais focados em coisas, né, que são secundárias do que na formação deles como ministros do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo, gente? Eu acho legal que quando a gente olha para as igrejas cristãs, às vezes as pessoas usam o exemplo de Débora como desculpa para o pastorado feminino, né? E a gente vê que Débora foi uma mulher forte, como ela mostra nesse capítulo, mas não foi com o objetivo de tirar o papel, né? E o papel do homem, no caso, e substituir, né? Pelo contrário, a gente vê uma mulher que se colocou à disposição para servir, para espalhar a palavra de Deus e da forma que era necessário naquele momento, mas não é uma desculpa para que assim justifique que a mulher tome frente de uma igreja, por exemplo. Exatamente, era uma liderança civil. E assim, e às vezes pessoas, existe outro extremo, né? Existem pessoas que acham que a mulher não deve ter nenhum papel de liderança. Então, a mulher não pode ser chefe de uma empresa, ela não pode liderar uma equipe. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, e a gente vê o exemplo de Débora. Agora sim, cabe nesse sentido, né? É. E também, às vezes, o foco está tanto naquilo que eu gostaria de estar num lugar que, por exemplo, a minha igreja não concorda com o pastorado feminino. E às vezes eu estou querendo bater nesse ponto, né? Porque eu queria estar ali à frente. Eu estou deixando de ser, né? Como a autora falou aqui, né? A mãe de Israel, acho que foi isso, né? Que ele falou de Débora, né? Está deixando de ser essa pessoa onde Deus colocou ela, né? Podendo estar alimentando outras pessoas na igreja em outras situações, abrir a casa, receber pessoas, discipular, né? Aconselhar, servir de tantas formas, de tantas formas, de tantas formas que a gente pode, porque está focando em uma coisa que não pode. Né? Às vezes está tão focado nisso. Todas as outras que poderiam estar sendo feitas não estão sendo feitas, né? E a gente vê aqui que Débora não foi proibida de falar a palavra de Deus, né? A gente tem essa abertura, a gente tem essa possibilidade, mais do que nunca, né? Porque nós temos acesso a toda a palavra do Senhor. E às vezes a gente está querendo falar só em um lugar exclusivo, né? Enquanto a gente pode falar de tantas formas para tantas pessoas em tantos lugares, né? A gente pode estar pregando a palavra do Senhor, sendo essas Déboras, né, onde o Senhor nos chamar, né, esses lugares, como o Tri falou, né, onde Deus nos plantou para a gente se florescer, né, para a gente dar esses frutos conforme a palavra do Senhor. Mais alguém quer falar alguma coisa desse capítulo? Se não há, então vamos
para o capítulo 6. Mulheres, sexo e uma questão de padrões duplos. Esse combo de capítulos foi ótimo, né? Assim, bem levezinho, nada polêmico. O de Débora está aí no meio só para aliviar a barra, mas também, né, bate umas polêmicas. Perdi o capítulo 4, porque o capítulo 4 é top, viu? É difícil, mas é muito bom. O que ela falou, necessário, né? Tá gravado. Acabou? Eu tô dizendo, tá gravado, você assistir. Depois eu vou assistir. Então, capítulo 6, né? Ela começa todos os capítulos muito de boa, né? Só assim, deixa pra lá o não adulterarás. E aí ela vai falar desse site, né? Que, assim, né? Já não basta ter site de encontro, aplicativo de encontro, mas tinha um especificamente para pessoas casadas terem encontros extraconjugais, né? Porque parece que os outros elas não usavam para isso, até parece. Mas ela diz que esse site, né, usa essa frase bem de boas e que diz que, era, se não me engano, um terço das pessoas se reconheceu como evangélicas e depois, né, vazou os dados desse site. As pessoas ficaram envergonhadas, ficaram, né, aí todas constrangidas, mas não tanto quanto se deveria, né? A gente sabe que o constrangimento que tem sido chegada a muitas pessoas, né, por adultério, por traições, às vezes muito tranquilo, né? Acontece daqui a um tempo, tá tudo bem, não fiz nada, é assim mesmo, o mundo é assim, os seres humanos são assim, esse negócio de monogamia foi coisa de invenção, né? E foi coisa dos cristãos que inventaram, né? Hoje em dia, mais que nunca o povo joga essas, né? De que isso é uma coisa muito, muito antiga, muito ultrapassada, né? Então, a autora aborda esse caso né, de sexo fora do casamento no site, mas também como isso tem aparecido em filmes e na nossa vida, né? Invadindo a nossa mentalidade para uma coisa como se fosse banal, né? E eu acho que foi, eu não lembro onde foi que a gente falou uma vez, que a gente estava assistindo aqueles filminhos da Hallmark no Natal, e que muitas vezes, né, tem casos assim da moça está comprometida com o rapaz, está noiva de um rapaz, está namorando um rapaz, mas aí aparece o galã, né, e aí ela se Foi lá apaixona no pelo grupo da galã. Ana, que a gente estava falando sobre isso, aí eu lembrei que eu tinha assistido um filme que era assim, e é muito comum de ter isso, né? Sim. Tipo, tô namorando com fulano, o cara é péssimo, ou a mulher é péssima, e aí traz isso como justificativa para se envolver com outra pessoa mesmo namorando. Sim. E às vezes nem é péssimo, às vezes é só tipo, a relação ficou monótona, né? A gente está nessa relação, tanto tempo e aqui apareceu a pessoa que traz calorzinho para o meu coração, quando ele chega, o lugar se ilumina, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e aí eu vou deixar essa pessoa que eu estou há 3, 4, 5 anos por esse cara que eu conheci há uma semana. E tudo isso é plantado de uma forma para a gente ficar torcendo para isso acontecer, né? Claro que esses filmes que eu estou falando que são mais levinhos, eles não envolvem muito uma questão sexual, mas a gente sabe que, querendo ou não, né, Jesus falou que o adultério já está no desejo dos olhos, né? Não precisa toda essa relação acontecer, porque isso já está sendo plantado de uma forma bonitinha, né? E a gente falou, acho que foi lá no grupo da escola, mas termina o relacionamento, né? Termina para se relacionar com outra, é tão simples. Mas não, E o pior é que, assim, a gente assiste e, mesmo involuntariamente, a gente torce para que, né, aconteça ali alguma coisa, que eles namorem mesmo depois. Eita! Mas ela tem um namorado, né? Ela tem alguém. Ela está comprometida, né? Então, tudo isso vai invadir na nossa mente de uma forma que o relacionamento estando bom, estando ruim, a pessoa vai tentando encontrar essas justificativas, né? Ah, porque estava monótono, ah, porque ele já não me encantava, ah, porque não trazia mais alegria, ah, porque ele já tinha me traído antes, ah, porque isso, né? Porque no fim é porque eu quis, né? No fim é isso. E isso vai se tornando cada vez mais comum no nosso meio, né? E trazendo
traição e culpa para o meio de vários e vários contextos, né? Várias e várias famílias marcadas por isso em algum nível. E a gente sabe o quanto isso fere, e as feridas ficam, né? São feridas que, sim, são possíveis de serem tratadas, são possíveis de serem perdoadas, mas que não quer dizer que não, que vai deixar de existir, né? Que a pessoa vai dizer, simplesmente esqueci, passou, fica essa ferida. A autora fala, né, que os cristãos ainda lutam pela pureza, mas, né, ela coloca essas perguntas, né, irônicas. Será que nós somos muito críticos e deveríamos deixar isso para cada um decidir diante de Deus? Afinal, Ele entende nossas necessidades e deseja a nossa felicidade, né? Então, isso tem sido colocado para a gente, né? Deixa cada um decidir, deixa cada um saber de si, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de culturas cristãs, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos têm essa cultura cristã. A gente sabe que os jovens lá, a gente vê nos filmes, vê nas séries, que eles, não, mas você é o quê? Sou protestante. Vou na igreja e tal, beleza. Mas começam a ter relações sexuais muito novinhos, né? Com um com o outro, sem compromisso nenhum. Tem uma pressão muito grande entre eles também, para começar logo. E depois isso vira uma coisa bem banal, né? E aí as pessoas vão dizer, não, você quer ser cristão? Beleza, seguir todas as coisas, ter seus rituais, sua liturgia, tudo bem. Mas essa questão da sexualidade, deixa cada um decidir, né? Por que tem a ver? Por que tem que ser uma coisa assim, da religião, né? Porque não pode ser cada um. Ele fala aqui, é o deísmo moralista e terapêutico. Isso, né? Ter Deus ali, mas sem se meter em sua vida. E Deus só quer que a gente seja feliz, né? Só que a gente não sabe como é essa felicidade. Exatamente. Porque no fim é isso, né? Quando ele traz essa questão de pureza e santidade para a gente, ele quer a nossa felicidade. A gente é que não sabe, né? A gente é que não sabe. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Que tipo de misericórdia, né? Então, a autora vai trazer a cena da mulher adúltera no Novo Testamento. E os que levam ela até Jesus não se importam nem com ela, nem com a lei, né? Pela situação descrita ali, eles não estão preocupados com ela, eles não estão preocupados com a lei ser cumprida, eles estão preocupados em acusar Jesus, né? Aquele que trouxe a própria lei, né? O próprio Deus estava ali, eles estavam querendo usar a lei dele contra ele. Vejam só, né? Então, ela diz que tem duas verdades importantes no Antigo Testamento quanto ao tratamento às mulheres envolvidas em sexo fora do casamento. Um é o da responsabilidade igual, né, tanto para o homem quanto para a mulher. E dois é a proteção para quem sofreu abuso. O primeiro são responsáveis igualmente, e ela vai se destrinchar, né, sobre casos de homens e mulheres sendo pegos em cena de adultério, né, que eles dois vão ser igualmente responsáveis pelo pecado do sexo extraconjugal. Nenhum vai ter isenção diante do outro e nenhum vai ter responsabilidade maior, né? Os dois vão ser tratados iguais, compartilhando tanto a culpa quanto o castigo. Que isso não é o que aconteceu na cena do Novo Testamento, né? Se ela foi pega em adultério, cadê esse homem, né? Deixaram ele correr, deixaram ele fugir, deram abertura para ele se esconder e só levaram a mulher, né? Se ela foi pega no ato, cadê esse homem, né? Então, eles não estavam querendo aplicar a lei ali como deveriam. E ela fala também na passagem que trata da proteção da esposa caluniada pelo marido, né? O texto de Deuteronômio 22 traz um trechozinho sobre a mulher, né? Que teve a relação com o marido, e o marido depois vai dizer que ela não era virgem, que, né, foi entregue pela família e já estava desonrada e toda aquela questão, e vai ter a questão da proteção dela. Não, se isso acontecer, deve seguir assim, assim. Daí falou que mal sabiam eles que Jesus estava na criação e conheciam a lei profunda de antes da aurora. Ele conhecia a magia profunda, né? Jesus estava ali quando ela estava sendo criada. E
O outro ponto que a autora traz é a proteção para quem sofreu abuso, né? Que há culpa e castigo para o homem abusador, né? E quando for com uma mulher casada, morte ao homem, e quando for com uma mulher virgem, a reparação por parte do homem, né? Com pagamento, casamento e cuidado à vítima, proteção, né? Que para a gente, eu sei que ainda fica essa questão, poxa, mas ela foi, né? Ela foi abusada por esse homem, ela vai ter que casar com ele, né? Ela vai ter que ser colocada como esposa dele, mas a gente sabe que naquele contexto, né? Para ela seria muito mais difícil casar depois. Então, esse homem que que a abusou, tirou a virgindade dela, deveria cumprir o seu papel, né? Tipo, assuma o BO aqui. Então, você tem que pagar o pai. E a autora fala que tem algumas versões que colocam como a possibilidade, né? Ou seja, se a família aceitar esse gênero, tem uma possibilidade de não. Não sei se os estudiosos concordam nisso. Mas que ele tinha que assumir ela como esposa e cuidar dela, né? Então, não é assumir ela como esposa e deixar todo jeito, não. É cuidar dela, né? Então, para a vítima ter proteção, né? Diante de uma sociedade a qual ela estaria como uma mulher sem homem. Então, essas duas verdades, né, que ela traz aqui quanto ao tratamento às mulheres envolvidas em sexo fora do casamento. Tem um trechinho aqui que diz que a lei aponta de forma implacável para as verdades que Deus estabeleceu desde a criação, em particular ao igual valor entre mulheres e os homens criados como portadores da imagem de Deus, dignos de sua atenção, provisão e misericórdia. Em um mundo abarrotado de pecado e vergonha, leis como as que acabamos de revisitar atendiam ao propósito misericordioso de restringir o pecado, protegendo e provendo as pessoas mais vulneráveis. E, com frequência, essas pessoas eram mulheres. Daí a existência de tantas leis específicas focando sua proteção do abuso dos homens. Então, é muito doloroso ler isso, né, sobre adultério, sobre abuso, sobre todas essas situações que as mulheres vivenciavam e ainda vivenciam, né? A gente sabe que a lei, ela é boa para dar conta de todas as situações, mas a aplicação dela é feita por homens falhos, né? Que se usam das leis de uma forma falha, que protegem muitas vezes os abusadores, que não protegem a vítima. A gente sabe disso, né? Isso acontecia antes, a gente vê aqui na situação do Novo Testamento, né? Eles usando a lei totalmente da forma que eles queriam, a gente vê isso nos nossos dias também, né? Mas a gente sabe que o Senhor, ele leva a sério essas coisas, né? Não é à toa que ele deixou tantas especificidades para tratar, para proteger, para punir. E ele também leva muito a sério essa questão do sexo fora do casamento, né? Que é o outro tópico que a autora coloca nesse capítulo. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para esse tópico? Não? Ela fala que Deus leva a sério. Tudo isso deixa claro que Deus vê o sexo fora do casamento como um mal muito grave e não deve ser tolerado entre o meu povo. O refrão se repete: elimine o mal dentre o meu povo, né? E quando a gente entende o quanto isso era contagioso, a gente vê porque Deus enfatiza tanto isso, né? Ele fala tantas e tantas vezes: eliminem o mal, né? A lei também deveria ser para que as pessoas não quisessem cometer os pecados, né? De certa forma, eu não vou querer, né, lidar com essa punição, então eu não vou cometer esse tipo de coisa. Mas se cometia, estava ali: eliminem o mal do meio do povo, porque as consequências não são só pessoais, as consequências não são só naqueles envolvidos, mas a consequência ela afeta todo o povo, né? Isso está muito claro na lei, de como esses pecados, eles vão se alastrando, afetam a pessoa, afetam a família, afetam o clã e afetam todo o povo de Deus, quando ele é permitido e perpetuado, né? Vai se deixando acontecer e vai acontecendo cada vez mais e sem limites.
O sexo fora do casamento deturpa a ordem estabelecida por Deus. Uma só carne. Mexer com esses limites mexe com o modo como ele estabeleceu o funcionamento do mundo. O pecado sexual traz enfermidade para a alma e muitos não percebem o mal que cometem contra si, chamando de bom aquele que Deus chamou de mal. A gente vê muito isso na clínica psicológica, né? O quanto muitas vezes a pessoa não percebe o mal que está fazendo a si mesmo, vivendo uma vida, né? Se entregando a um ao outro, né? Ou trazendo várias pessoas para a sua vida sem nenhum compromisso, achando que está completamente de boa, sabe que eu sou muito bem resolvida, mas, né? Na verdade, ela está ali cheia de preocupações, de ansiedades, de dores, que ela não reconhece a relação entre essas coisas. A gente sabe o quanto os abusos causam também dores profundas, né? Dores terríveis, o quanto isso machuca as pessoas, todos aqueles envolvidos, os adultérios, tudo isso tem consequências na alma da pessoa, né? E as pessoas estão cada vez mais querendo separar a relação sexual das implicações emocionais e espirituais, né? Como se fosse assim, não, isso aqui é carne com carne, eu estou lá, né? Isso aqui não tem nada a ver com como eu me sinto, não tem nada a ver com quem eu sou, não tem nada a ver com as minhas emoções. São coisas separadas, né? E elas estão querendo dizer o quê? Que Deus está errado, né? Que Deus estabeleceu a forma como Deus criou, está errado. Os nossos corações estão quebrados. O choque das consequências descritas na lei talvez abra os nossos olhos para a gravidade do pecado, para nós também sermos levados ao arrependimento, né? Então, o apedrejamento talvez seja muito chocante para a gente, mas é para a gente ver o quão grave é o pecado. O peso dessa consequência, dessa punição, é para a gente ver o quanto isso é grave, né? Que não é para a gente ficar deixando como algo banal, como algo menor, como algo sem importância, como algo, cada um sabe de si, cada um resolve o seu, mas como algo realmente chocante, né? Para que traga aos nossos olhos o peso do pecado. E que isso nos leve ao arrependimento, nos leve ao Senhor, nos leve a reconhecer, né, que às vezes a gente está tolerando essas coisas, né, e não que a gente vá voltar, né, para existentes para apedrejar, mas para a gente voltar justamente à ordem estabelecida por Deus, né, para a gente voltar àquilo que o Senhor trouxe como orientação para a gente. A santidade e a pureza não é só para o nosso bem, mas o seu alvo último é a glória de Deus, né? Então, o fim de tudo isso não é só para a gente se sentir bem, não é para se sentir superior, não é para sentir como algo maior em nós, mas é para trazer a glória de Deus, né? E ela vai fechar esse capítulo falando da redenção de Gomer, ali aquela história de Oséias, né? No livro de Oséias, que é tão bem conhecida, que a autora diz que é uma parábola viva, né? No fim, todos nós somos adúlteros espirituais, né? Somos como Gomer. Mas desde o princípio, Deus nos amou, nos redimiu e nos comprou de novo por meio do sangue de Cristo, né? Nós já éramos dele, nós o deixamos, nós o traímos espiritualmente, nós nos afastamos dele, mas o Senhor nos comprou, né? Já éramos dele, né? Mas ele nos comprou. Somos duas vezes do Senhor, né? Todos nós merecíamos a morte, mas a esperança do Evangelho é que Jesus veio oferecer misericórdia, né? Então, é o que eu falei, esses 3 capítulos para mim foi assim, misericórdia, 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 né? Misericórdia. Então, esse livro poderia, assim, o que o Deus misericordioso diz sobre as mulheres. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho bem pesado. Estão me ouvindo? Sim. Tá travando um pouco aqui. Eu acho bem pesada a comparação. Conseguindo me ouvir ou não? Então, eu acho bem pesada a comparação de nós
a Gomer, né, de Oséias, ir lá buscar a esposa infiel, uma prostituta infiel, e como, né, ela fala que é uma parábola viva. E é isso, como ela fala aqui, eu sou Gomer, você é Gomer, nós somos Gomer, né? E o Senhor nos trouxe para Ele, e mesmo assim nós ainda Tá bom. pecamos contra Ele, nós ainda somos, então Ele continua nos redimindo, e Ele prometeu que... Vocês me ouviram? Sim, travou e cortou um pedacinho, mas eu ouvimos. Tá. A gente fica querendo estar nesse lugar de pessoas boas, né? Como Gisele fala no começo. A gente quer acreditar que nós somos bons, que as pessoas à nossa volta são boas, né? Mas a gente precisa se enxergar como aquilo que nós somos, né? Pecadores carentes de um Deus que resgata, carentes da misericórdia de Deus, né? Que se nós estivéssemos entregues ao nosso próprio coração, a gente não sabe, né? Que se a gente tivesse entregue às próprias vontades, né? Sem a misericórdia do Senhor nos freando, sem o Espírito do Senhor agindo sobre nossas vidas, a gente não sabe até onde nós iríamos em nossa própria maldade, né? Contra nós mesmos, contra os nossos próximos e mais ainda contra o próprio Deus, né? Porque mesmo estando, né? Como ela falou, mesmo estando nesse estado e alcançados pela graça, a gente ainda falha, a gente ainda cai, a gente ainda erra contra o Senhor, né? Porque estamos nesse ainda não, né? Como o Dri falou, a gente ainda está nesse ainda não, onde as coisas ainda estão, né? Caminhando, né? O reino foi inaugurado, mas ainda não está completo. Mas a gente confia nesse Deus misericordioso, a gente tem acesso a Ele, nós fomos comprados, o Senhor nos amou, nós sendo assim, né? Só nós sendo assim, Ele nos amou. E Ele enviou o homem perfeito, né? O homem Deus, 100% homem, 100% Deus, para nós sermos como Ele, para nos resgatar e para que a gente possa caminhar, né? A Jerusalém celestial, para que a gente possa caminhar para um mundo novo, né? Novo céu e nova terra, onde todas as coisas serão feitas novas, né? Nós podemos crer nisso, descansar nisso, porque esse é o nosso Deus. E lá não haverá trevas. Esses lugares sombrios serão todos iluminados, né, pela presença do Senhor. Amém. Vamos orar, gente, para a gente encerrar? Mas alguém quer falar alguma coisa? Gisele, Adassa. É à vontade, tá, meninas? Podem falar, se quiser. Não há, então vamos orar. Alguém quer orar? Não? Eu poderia, mas eu acho que vai ficar travando, né? Eu oro. Eu oro, depois a gente finaliza. Senhor, Pai querido, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, nós estamos entregues às trevas, nós estamos, Senhor, ainda estando cheios de pecados, o Senhor teve misericórdia de nós, nos resgatou por meio de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez a tua imagem, porque o Senhor cuida de nós, ainda no meio desse mundo sombrio, o Senhor provê os meios para que possamos ter justas punições, para que possamos ter proteção, Senhor, para que possamos, Senhor, clamar a Ti por Tua justiça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nesse mundo sombrio. Nós podemos ver a Tua luz em meio às trevas, Pai. Nos fortalece, Senhor, para que possamos ser mulheres conforme aquilo que o Senhor quer para nós, que possamos, Senhor, ser portadoras da Tua palavra,
que possamos, Senhor, transparecer o Deus a que servimos, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um encontro, que possamos descansar na esperança da tua vida, Senhor, e que estaremos contigo plenamente. Nós te agradecemos, Senhor, por quem tu és, pelo teu resgate. E pedimos perdão, Senhor, por falharmos tantas e tantas vezes. E pedimos tua ajuda, Senhor, para vivermos em maior fidelidade a ti. Tem misericórdia de nós. Nós podemos confiar nisso, porque tu és um Deus misericordioso. Nos abençoa, Senhor, em mais uma noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.